ao longo do período histórico e da experiência brasileira de formação desse país, a gente teve diversas legislações e regramentos que contribuem para que ainda hoje pessoas negras estejam excluídas de todo e qualquer espaço. A gente passou por um período em que a gente teve que, na política como um todo, discutir muito fortemente a defesa da liberdade democrática, mas a gente, nesse novembro, como movimento negro, ainda precisa lembrar, até mesmo as aliados, que não existe democracia com racismo. Esse foi, inclusive, o tema da organização desse ano e de toda a nossa elaboração. Eu sei que a gente esteve prestes a flertar com o fascismo e um fechamento de regime democrático. No entanto, a gente não pode esquecer, nesse alívio momentâneo de que houve uma vitória, que ainda existem pessoas que não têm acesso aos direitos mais básicos, como comida no prato. Enquanto o governo federal do Bolsonaro liberou, chamando de regularização fundiária, muitas terras para grileiros de terras, fazendeiros e etc., a gente tem um grande número da população negra sem o direito constitucional à casa, sem o direito constitucional à saúde, sem o direito constitucional a saneamento básico, sem o direito constitucional à educação. Vários direitos que estão em cláusula pétrea firmada à população brasileira, que está em luta, na prática, não são garantidos às pessoas negras que sequer têm direito à vida no Brasil. A gente vive dizendo, a vida não é um direito inviolável para as pessoas negras. A maior parte dos assassinatos no Brasil são cometidas contra as pessoas negras. A gente teve 200 cidades no Brasil, ano passado, em que todas as mortes foram de pessoas negras por homicídios, assassinatos e etc. e tal. Então, a gente tem um problema agudo no país de como é que vivem as pessoas brancas, como é que vivem as pessoas negras, que nos impedem, como pessoas negras nesse momento, de comemorar a manutenção da democracia. O que a gente precisa é avançar nesse estado de direitos para que as pessoas negras também tenham direitos. Aí, como eu disse, o nosso trabalho é pedagógico, porque a gente está falando de coisas que a maioria das pessoas não entendem ou não querem entender. Quando você fala sobre coisas assim, as pessoas falam, mas ninguém está impedindo uma pessoa negra de ir no postinho de saúde. Aí você vai falar para as pessoas, você já foi numa periferia de São Paulo, como a Brasilândia, ver como é que as pessoas acessam, esperam o serviço de saúde local? Você já foi numa cidade do interior de São Paulo que sequer tem postinho de saúde? Não são todas as cidades de São Paulo que têm maternidades. As mulheres no estado de São Paulo, a gente não está falando nem de Brasil. E quais são essas cidades? Quais são esses bairros? Quais são esses territórios? Quem é que mora lá? Quem é que mora nesses territórios em quando você vai parir, você precisa chamar uma ambulância, rezar para ela chegar, viajar 30, 40 quilômetros e o seu bebê geralmente nasce em situações precárias, ou em casa ou nesse transporte até a maternidade. Quem são as mulheres que não têm acesso a pré-natal no Brasil? Então, embora não exista um impeditivo legal, existe o impeditivo material da ausência de investimentos e de políticas públicas nesses territórios onde vivem as pessoas negras, nessas vidas que são excluídas. Então, nesse mês de novembro, mas como toda a nossa atuação, a gente vem pautando a emancipação da vida das pessoas negras na sua totalidade. Discutir antirracismo na política é discutir saneamento básico. Discutir antirracismo na política é discutir educação, qual escola pública e onde vão construir escola pública. Discutir antirracismo na política é discutir a urgência de um programa de combate à fome. Discutir antirracismo na política é discutir economia, é discutir infraestrutura, é discutir transporte público, é discutir a qualidade do ar, porque as pessoas que morrem de problemas respiratórios sem ser fumantes são pessoas que moram em áreas degradadas,
que recebem a poluição do ar, e essas pessoas também são étnico-vulneráveis. Então, discutir a luta antirracismo na política é uma disputa de totalidade. A gente quer discutir tudo, sobre tudo, e de forma diferente, para que os nossos sejam incluídos. E a emancipação dos nossos só vai facilitar a vida de todo mundo. Quando a gente chegar num Estado de direito, que todo mundo tenha direito à vida, aí de fato a gente vai ter conquistado uma segurança pública, porque segurança que mata não é pública. É uma segurança de alguém, mas não é pública, não pode ter se chamado de violência. Quando a gente chegar num Estado em que, de fato, ninguém passa fome, sobretudo aqueles que produzem comida, porque o trabalhador mais precarizado é o trabalhador rural, quando a gente chegar nesse estado que ninguém passa fome, todo mundo vai ter a certeza e a garantia que seja sobre quais condições econômicas e raciais que nasçam seus filhos, eles vão ter direito à comida, eles vão ter direito à subsistência. Então, essa é a luta. Mas a nossa luta começa com o direito à verdade. Eu acho que enquanto o Brasil não fizer um processo de passar limpo a sua história, que as pessoas vão saber que os bandeirantes, que são homenageados por todo o estado de São Paulo, não são heróis, mas são assassinos, são invasores de terras de povos, são perseguidores de pessoas negras, são os principais responsáveis pela manutenção da escravidão e etc., a gente não vai conseguir avançar no futuro. A gente precisa conhecer o passado para avançar no futuro. E aí existem pessoas que são racistas por negligência, do tipo, eu nasci no Brasil de 2020 e pouco, no final do século XX, talvez, e quando eu cheguei nesse daqui, eu já tinha uma Constituição que estava dizendo que nós somos todos iguais, então nós somos todos iguais, e acaba sendo racista por negligência, porque não se importa com coisas que são eminentemente importantes para a sobrevida da maioria da população, que continua a não ser considerada como sujeito, como gente. A gente tem no Brasil um preconceito de matriz religioso que é muito cruel e que perdura. A gente não pode esquecer que durante o final da Idade Média, no início da colonização brasileira, a Igreja Católica justificou a escravidão, dando tecnologia, né, dando embasamento, dizendo que nós, negros, não tínhamos alma, que nós éramos animais, quando não éramos chamados de o próprio demônio. Não é à toa que a gente tem tanto racismo religioso em relação às expressões de espiritualidades dos povos de África ou dos seus descendentes, porque a igreja disse durante muito tempo que nós éramos o próprio demônio. E para muitas pessoas, qualquer expressão da negritude, a gente não sabe muito bem de onde vem, mas qualquer expressão da negritude é incômodo. As pessoas ficam, nossa, mas isso daí não pode ser de Deus. Ou, nossa, mas com aquela tom de pele ou com aquela roupa é humilhante. Você é assaltada. Ou, enfim, tudo que tem a ver com a nossa cultura, a expressão, a nossa vivência, com a matriz africana, com os nossos antepassados e ancestralidade, ela é julgada no imaginário dos racistas por omissão como algo ruim, feio, agressivo e violento. Enquanto a gente não conseguir passar limpo a história do Brasil, enquanto as pessoas não fizerem um esforço de entender como é que a gente chegou onde chegou, quem são as famílias tradicionais brasileiras, os grandes sobrenomes, e de onde vieram as suas fortunas, e por que as favelas são ocupadas por corpos majoritariamente negros, eu acho que a gente não vai conseguir avançar. Acho que a gente está caminhando. Nos últimos anos, a gente teve grandes saltos, sobretudo o salto de organização do movimento negro. Eu acho que o movimento negro tem sido a ponta de lança da emancipação ou de qualquer avanço social, tecnológico e científico no mundo, não só no Brasil. A comunidade negra, mais armada da sua ancestralidade, mais orgulhosa de si mesma,
mas também com mais condições de organização, porque o passado foi muito duro, vem apontando perspectivas para o futuro.